Aleluia. Agora eu vou passar a oportunidade para a missionária Jusilene. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Dedé. Deus forte. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com o Pai, Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, muito bom nós poder estar aqui mais uma vez nessa noite, né? Friozinho, né? Glória a Deus. Hoje a gente está falando com o meu esposo que se for olhar o frio, nós não saímos de casa, né? Mas quem põe a mão no arado, né? Não pode olhar para trás, não, né? Então, se nós, né, estamos fortes, né? Estamos com saúde boa, né? Então, se está frio, nós agasalha, né? E vem, né? Para a casa do Senhor, né? Glória a Deus. Eu vou orar agora, né? Pela oferta, pelo dízimo, né? Em nome de Jesus. Vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente fazer uma oração. Em nome de Jesus, agradecer ao Senhor, né? Aleluia. Depois eu vou cantar um hino. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai querido, na Tua presença, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, para quem nós agradecemos, Senhor, porque, Pai querido, até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, até aqui o Senhor não tem deixado nos faltar nada. Em nome de Jesus, Pai querido, continua abençoando esta obra. Em nome de Jesus, continua abençoando a vida de cada irmão, Pai querido, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, vai derramando graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, as bênçãos, Pai querido, do céu. Em nome de Jesus, Pai querido, as bênçãos, Pai querido, naturais, a qual nós necessitamos. Em nome de Jesus, abra portas, Pai querido, de emprego para as pessoas, Pai querido, a qual estão necessitadas. Em nome de Jesus, Pai querido, nos usa, Senhor, como um canal de bênção para outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai querido, coloca fome e sede em nossos corações, Pai, de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, e nós dissemos amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Senhor. Vou louvar um hino em nome de Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Senhor Dedé. Aleluia. Aleluia. Os Glória. irmãos que souberem, né? Podem me ajudar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem antes lhe falar como Tu és maravilhoso. Tua presença inundou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para Te louvar. Glória a Deus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes lhe falar como Tu és maravilhoso. Tua presença inundou este lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo aqui é somente adoração. Aleluia. Aleluia. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para Ti como sinal de gratidão. Aleluia. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes lhe falar como Tu és maravilhoso. Tua
tua presença inundou este lugar. Glória a Deus. Que bom que foi Jesus achar seu endereço. Melhor ainda porque tu nos atendeu. Aleluia. Fica à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui todo é teu. Aleluia, verdade. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não há sem antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença inundou este lugar. Aleluia. Oh, glória. Não há sem antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença inundou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não há sem antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Aleluia. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Oh, glória. Aleluia. Santo, santo Senhor. Glória a Deus. Como a presença de Jesus é maravilhoso, né? Aonde Jesus está, tem alegria, né? Aonde Jesus está, tem aquela alegria muito grande, né? A presença de Deus, né? Pode ser na nossa casa, pode ser aqui, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Se ali tiver a presença de Jesus, se Ele estiver ali, né? Então, tudo fica bom, né? Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Assim, eu agradeço, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Cantamos corinho aqui para alegrar, né? Para espantar O o filho. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, mais fé, amor, mais amor, quem não tem, é só Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Quer mais fé, amor, mais amor, quem não tem, é só Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão no meio, senão vai se machucar. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão no meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tenho almas pra ganhar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tenho almas pra ganhar. Jesus passa o seu sangue aqui, o mal sair, não resistiu. Jesus passa o seu sangue aqui,
o mal sair, não resistir. No sangue de Jesus há poder para curar e libertar. No sangue de Jesus há poder para curar e libertar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá. Um anjo lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá. Um anjo lá na porta, Satanás não pode entrar. Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Dando uma benção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Dando uma benção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Sai, 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 tudo poder nas trevas. Sai, 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 minha fé você não leva. Sai, 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 todo poder nas trevas. Sai, 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 minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Que clamor é esse em volta do altar? Que clamor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Inimigo me bateu, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, inimigo me bateu, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, eu tô dando glória a Deus, pelo dom que Deus me deu. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, eu tô dando glória a Deus, pelo dom que Deus me deu. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Com poder de Jesus Cristo, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Com poder de Jesus Cristo, Satanás tem que correr. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo,
fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo todo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo todo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo todo. Glória a Deus, aleluia. Santo maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. As palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha Aleluia. oportunidade, em nome de Jesus. Deus Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Com a salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora eu vou passar a oportunidade para o nosso pastor Márcio Júnior, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre é um momento muito de alegria, né? Nós podemos nos reunir para nós ouvir e adorar o nosso Senhor e Criador, né? O nosso Senhor dos Exércitos, o Aleluia. nosso Cristo ressuscitado, né? Cristo, glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor, né? Então, irmãos, é muito bom nós poder estar sempre buscando o conhecimento das coisas da vontade de Deus e sempre adorando a Deus. Por quê? Nós fomos criados com um projeto, nós somos um projeto de Deus. Glória a Nós Deus. somos criados para adorar a Deus e servir a Ele, né? Deus criou primeiro os céus, e está escrito assim: Deus criou os céus e a terra. Os céus foi criado primeiro, e tudo que foi criado nos céus é para adorar a Deus. Glória a No Jesus. céu, lá no céu tem anjos, tem arcanjos, tem querubins, tem serafins, tem o ser vivente, o ser vivo celestiais, né? E tudo serve a Deus. Nós oramos a oração do Pai Nosso e nós falamos: Pai, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feito no céu. Nós mesmos falamos com nossos lábios que lá no céu tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. E nós pedimos a Deus que seja feito aqui na terra como é feito no céu. Lá no céu tudo está alinhado perfeitamente com a vontade de Deus. Os anjos que é para adorar, eles estão adorando. E tem várias formas de adorar, né? Lá fala que os anciões, eles adoram tirando a coroa da cabeça, prostrando perante o Senhor. Os serafins, né? Os serafins é os que estão mais próximos de Deus, né? E que adora a Deus. Que adora, Deus que cerca o Aleluia. templo, o altar do Criador, o trono do Criador, e ali eles adoram. A Bíblia diz que a santidade de Deus é tão grande que eles, com a asa eles cobrem o rosto, com a outra eles cobrem os pés e a outra ele voa. Às vezes nós chegamos no culto, né, e não adoramos a Deus. Deus é que procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tem que ter verdade. Se não tiver verdade, a adoração, a nossa oração não passa desse pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós precisamos de compreender para que Deus nos criou. Qual foi o objetivo dele nos criar? Qual é o objetivo dele nos amar tanto assim? Que ele foi capaz de enviar o Filho dele para que nós não ser condenados. Para nós não ser condenados. Por que Deus nos ama tanto assim? Qual o propósito que Deus nos criou? E ele tinha todo o direito de abandonar esse plano, porque nós saímos, o homem saiu fora da linha, saiu fora do caminho. Adão tirou a humanidade toda fora do caminho quando ele pecou. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e condenou o mundo todo. Mas Deus, mesmo assim,
Ele continuou nos amando. Porque Deus não é como nós. Às vezes a gente faz um projeto no começo do ano. Aleluia. A gente começa um projeto no começo do ano e é só alguma coisa sair fora. Só alguma coisa dá errado e nós logo abandonamos aquele projeto. Encostamos no campo. Deixa lá. Que não deu certo, está muito difícil. Mas Deus não. Deus, ele começou a criação. E Deus, quando ele chegou no homem, ele falou: façamos agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Para quê? Para nos representar na terra. Deus estava no céu e colocou Adão aqui na terra. Adão tomava conta da terra. Adão ficou responsável de fazer uma geração, de guiar uma geração para a adoração perfeita de Deus. Perfeita na obediência de Deus. Mas ele falhou. Deus foi e passou anos, Deus levantou Abraão. Falou para Abraão: saia do meio da sua parentela e vai para o deserto. E eu te mostrarei aonde você fincará a sua barraca, a sua tenda. Por que Deus pediu a Abraão para sair do meio da parentela dele? Porque o pai de Abraão era idólatra, adorava outros deuses. E Deus queria adoração só para ele. Deus quer adoração só para ele. Não é verdade que você está na igreja cantando música do mundo, não. Está na igreja participando de coisas do mundo, não. Está na igreja vestindo roupa do mundo, não. Está na igreja com pensamento do mundo, não. Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Herodes, irmãos, certa vez marcou uma reunião com o povo de Israel e ali os homens se reclamaram, falaram: esse homem fala como um Deus. E Herodes falou: não, né? Eu sou Deus, não. Deus é o Criador lá do céu. Ele não fala isso, não. Ele aceitou a honra que pertencia só a Deus. E o anjo desceu do céu, fez uma ferida nele, e os vermes entrou, e ele foi comido de bicho. Porque aceitou uma honra que pertence só a Deus. Nós temos que saber disso, irmão. Porque o inimigo, hora e outra, o inimigo, ele quer nos exaltar. Para ver se nós recebemos aquela adoração que pertence só a Deus. Às vezes nós estamos orando para a pessoa, às vezes nós estamos orando para a pessoa, o inimigo fala assim: você libertou essa mulher, você libertou essa mulher. Eu falo: eu não, foi eu não, meu filho. Foi Jesus de Nazaré, foi o Cristo ressuscitado, foi o Cristo que libertou essa mulher. Porque se eu me exaltar, eu perco a honra, eu perco o caminho. Né? Então nós devemos dar honra toda para Deus, a Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Então, irmãos, para que Deus nos criou? Para nós adorar Ele aqui na terra. E adorar a Deus é ficar dando glória a Deus, aleluia? Glória a Deus, aleluia, não é nada disso. Não é nada disso. Adorar a Deus é na sua maneira, no seu dia a dia. É quando você tiver uma oportunidade de cometer um pecado, você pensa: não vou fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Você está adorando. Quando você vestir uma roupa, você vê que a roupa não agrada a Deus, você fala: não vou vestir essa roupa, porque não agrada a Deus. Me chama para ir no lugar, você fala: não vou naquele lugar, porque aquele lugar não agrada a Deus. Vê uma música na sua mente, você cantar, aí você fala: não vou cantar essa música, porque essa música não adora a Deus. Pensamento, quando vem certos pensamentos na nossa mente que não agrada a Deus, você fala: está arrependido desse pensamento que não adora Deus. Deus, ele não divide, irmão, a adoração dele com ninguém. Sabe por quê? Ele criou todas as coisas perfeito. E ainda, se não bastasse, o homem saiu fora do caminho, ele ainda enviou o filho dele para nós ter a oportunidade de nós estar aqui nessa noite e não ser uma perca de tempo nós estar aqui. Não é uma perca de tempo nós estar aqui, não. Nós saímos das nossas casas, o Senhor enviou anjo, tá? O Senhor enviou anjo quando você colocou no seu coração: Senhor, eu vou no culto.
E aí bateu aquele cansaço, bateu aquele desânimo, bateu aquele pensamento. O Senhor, o Espírito Santo, Ele testificou no seu coração, no meu coração, que é necessário nós ouvir essa palavra, porque essa palavra é a única fonte de fé para a vida do homem. Romanos 10, 14. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus não tem fé, não, irmão. Quem não ouve a palavra de Deus não tem fé. Jesus disse: ide para todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crê? Quem crê de quê? Quem crê na palavra que foi pregada, no evangelho que foi pregado. Quem crê será salvo. E quem não crê? Quem não crê em quê? Na palavra que foi pregada, nesse evangelho que nós estamos aqui na mão aqui. Quem não crê será condenado. Os que creem de quê? Os que creem no evangelho que está sendo pregado receberão poder. Glória a Deus. Serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Receberão poder para quê? Para fazer esses sinais. Expulsar demônio pelo poder, não. Glória a Deus. Falar em novas línguas. Se comer alguma coisa mortífera, ou se beber, ou se for pecado por serpente, nenhum mal, nenhum dano te fará. E quando colocar as mãos em Deus, eles ficarão curados pelo meu nome. Aqui, que creio no Evangelho. Muitos de nós não criam no Evangelho. Muitos de nós não criam no Evangelho. A maioria de nós não nasceu no berço cristão. Nós não veio de família cristã. Então nós temos que passar por algum processo do mundo. Temos que quebrar a cara algumas vezes. Temos que cometer erro, cometer falha. Até esse Evangelho chegar a nós. Até Deus levantar homens e mulheres para que esse Evangelho chegasse a nós. Para se cumprir que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E aí, essa palavra que gerou fé em nós, por ouvir essa palavra, gerou fé. Gerou curiosidade, gerou fé, e é por isso que nós estamos aqui, pela fé. Tudo que a gente vai fazer em Deus é pela fé. Pela fé. Quem está vendo Cristo aqui? Quem está vendo com Jesus aqui? Quem está vendo? Está vendo? Não, mas ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Eu creio porque eu creio no Evangelho, eu creio que essa palavra é verdadeira e ela é o poder de Deus e Ele está vivo, ressuscitado e Ele está entre nós. Ele está aqui, nos abençoando. Porque se Ele não estivesse aqui, irmão, eu já tinha abandonado muito tempo, a dificuldade que nós enfrentamos para seguir Jesus, irmão. A dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia. Os pensamentos que vêm na nossa mente, a luta que vem, os problemas que vêm, nós já tínhamos abandonado há muito tempo. Que não pode fazer isso, eu não posso fazer isso, nem os outros que falam, não. É a nossa mente. A nossa mente mesmo fala, eu não posso fazer isso, que não agrada a Deus. Eu não posso ir naquele lugar que não agrada a Deus. E essa roupa não agrada a Deus. Esse pensamento não agrada a Deus. Quem fala? Quem fala na nossa mente? Quem está com nós o dia todo? Quem está com você o dia todo lá na sua casa, quando você vai no banheiro, quando você sai para o serviço, qualquer lugar que você está, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele é vivo. E ele tem tarefa específica aqui na terra. A primeira tarefa dele é nos convencer do pecado. Quando você vai cometer um pecado, quando eu vou cometer um pecado, quando nós pensamos no pecado, quando nós vemos o pecado, ele fala, isso é pecado. Isso não agrada a Deus, não. Isso vai te afastar de Deus. Isso pode trazer consequências sérias para você. Isso pode lançar você no inferno. E outra tarefa, nos convencer do pecado. A segunda tarefa é nos convencer do juízo. E vai ter um juízo sobre nós. Vai ter um juiz sentado no trono. Quem que é o juiz? Jesus Cristo. Ele vai sentar no trono lá com a roupa real dele e vai julgar toda a nação. Todo joelho vai se provar diante dele. Então o Espírito Santo ele nos convence que vai ter um juízo. Por que os outros não ficam falando por nós assim? Você não pode fazer isso não.
Você não pode fazer aqui, você não pode ir para o lugar, você não pode fazer. Por quê? É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que vem para a vida do cristão quando nós levantamos as mãos, cansados do sofrimento, cansados do pecado. O Espírito Santo ele vem e começa a nos orientar, nos guiar, nos apresentar perante Deus, nos aproximar de Deus. E aí precisa do pastor ficar no pé da pessoa toda hora. Fala, não pode isso, não pode aquilo. Aqui não pode, não. Aqui não pode. E nem tem como o homem fazer isso. Não tem como a mãe cuidar do filho assim. Não tem como nós cuidar dos nossos filhos assim. Aí ele está dando escola, nós estamos atrás dela o dia todo. Nós falamos com ela, isso é pecado. Ela está ouvindo que isso é pecado, aquilo é pecado. Então ela tem que saber, o Espírito Santo vai guiar ela. Quando nós aceitamos Jesus, é bom demais aceitar esse Jesus. Sabe, nós nunca mais estamos sozinhos. Mas o Espírito Santo também tem outra tarefa. É nos convencer do juízo, do pecado, do juízo e do julgamento. Ele fala, vai ter um julgamento também. Vai chegar um julgamento, e no dia do julgamento, meu filho, no dia do julgamento, Jesus vai sentar como juiz. Ele não vai ser advogado mais, agora ele é nosso advogado diante de Deus. Ele apresenta nossas causas diante de Deus. Mas no dia do julgamento, ele vai ser juiz. Aleluia. Aí cada um vai receber de acordo com as suas obras. Aí não vai ter desculpa. Eu não vou poder falar, minha mulher me atrapalhou. Foi a Cida que me impediu de eu seguir o Senhor. Não, meu filho. Você tem o livre direito de escolha. Cada um é responsável pelas suas obras. O filho não vai poder jogar as obras dele na mãe, nem no pai, nem no pastor. Nem o pastor jogar a culpa nas ovelhas. Não, cada um vai ser responsável pelas suas obras. Por isso que a gente não pode seguir os outros, sabe? Aqui, ó. Seguir a palavra de Deus. Se estiver pegando a palavra de Deus aqui, ó. Estiver falando da palavra de Deus, você segue. Se não tiver, você casca fora. Apóstolo Paulo falou, siga o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Ele falou, você pode seguir meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo Jesus. E ele segue mesmo na Bíblia, você já leu? Você já tem curiosidade de ler para ver se você segue mesmo? Para ver se está tudo certo, alinhado com a palavra de Deus mesmo, não? Porque tem muitos falsos profetas. Tem os falsos profetas, tem os falsos pastores, tem falsos missionários, tem falsos tudo aí. Então a gente tem que, a nossa base de regra e fé, a palavra de Deus. Por isso que o crente é diferente, o cristão é diferente. O cristão vem com a Bíblia para o culto, chega lá, abre a Bíblia em tal lugar. Até agora eu não abri a Bíblia, eu não pedi vocês para abrir a Bíblia. Mas eu vou pedir para abrir a Bíblia. E tudo que eu estou falando aqui está de acordo com a palavra de Deus. Porque eu não sou bobo e nem doido, né? Porque cada pessoa vai prestar conta. Quem acrescentar uma vírgula ou um tio aqui, será acrescentado nos castigos descritos na Escritura Sagrada para a vida dessa pessoa. As pragas que estão aqui. E quem tirar uma vírgula ou um tio, será tirado o direito de entrar na cidade santa e de comer do fruto da árvore da vida. Está condenado. Eu não sou bobo, eu quero minha salvação. Então, irmão, não tem nada que inventar a história. É a Bíblia falar daquilo que está escrito aqui, você está pegando o Evangelho. O Evangelho já está pronto. Não precisa de rodar, não precisa subir na parede, não precisa de ficar com a rodação, pula para lá, pula para cá, nada. Não precisa disso não. Jesus não fez isso. Pedro não fez, Paulo não fez. Não. O Espírito Santo que nós estamos falando dele aqui não é um espírito de loucura, não. Ele é um espírito de poder. Ele faz tudo com objetivo. Ele faz tudo com objetivo. O Espírito Santo ele faz para curar as pessoas, para aliviar o sofrimento das pessoas, para libertar as pessoas do espírito maligno, para dar sabedoria ao homem da palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Ele dá também entendimento da palavra de Deus. Ele dá dom de cura, dom de visão, para quê? Para o plano do adversário ser revelado, e até para o plano de Deus ser revelado no nosso coração,
para a edificação da nossa fé. Então o Espírito Santo não é espírito de doidura, não. É igual muitos ficam rodando, pula para lá, pula para cá. Não, isso não. Você não vê na Escritura Sagrada exemplo disso agora. Você vê cura, você vê milagres, você vê batismo com o Espírito Santo, você vê profecia, você vê revelação. Isso é revelação que vem do Espírito Santo. Essa revelação de placa de telefone, número de casa, quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com número de casa, placa de casa, placa de carro? Isso tudo é conversa piada, irmão. Não cai nesse laço, não. Isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. O Espírito Santo, certa vez, Ananias chegou perto de Pedro e ele tinha combinado, tinha feito um voto com Deus que ia vender o terreno e ia depositar o dinheiro no pé dos apóstolos. Chegou Ananias, e ele combinou com Safira. Falou com Safira: vou tirar um cara desse dinheiro. E Pedro nem vai ficar sabendo. Chegou aí Pedro, chegou Ananias: é por esse tanto que você vendeu o terreno? Foi isso que eu entendi. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Acha que está mexendo com Deus? Acha que você está mexendo com o homem? Por que você deixou o Satanás entrar no seu coração? Agora, os moços estão ali, ó. Você vai cair duro aí agora. Revelação, isso é a revelação de Deus. Como é que Pedro sabia disso? Sendo que Ananias não tinha feito negócio com Pedro. Ele tinha feito um voto com Deus. Tinha feito um voto com Deus. É revelação. Então, irmão, nós precisamos de voltar para a simplicidade da palavra de Deus. Jesus foi o mais simples que já pisou aqui nessa terra e o mais poderoso. O mais simples. Jesus ia falar do jeito que o povo entendia. Jesus. Então não precisa nós caçar muita coisa, nós só. Isso aqui já nós não damos conta de obedecer. Nós caçamos inventar história aí, né? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia então, irmãos, no livro de Pedro. Pedro, 1 Pedro, glória a Deus, 1 Pedro, glória a Deus, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. O título da minha passagem aqui: amor fraternal e paciência nas aflições, segundo o exemplo de Cristo. Amor fraternal. Paciência nas aflições. Seguindo o exemplo de Cristo. Então nós precisamos ter um amor fraternal. Um amor fraternal. O amor de Deus é um amor fraternal. Não é um amor de acasalamento, não é amor do filho para a mãe, não é amor do filho para o pai. É um amor fraternal. O amor incondicional que nós precisamos de ter. E nós só recebemos esse amor quando nós temos a plena comunhão com Cristo Jesus. É impossível receber esse amor de outra fonte a não ser por meio de Cristo. Não tem jeito. E o amor fraternal não é aquele amor que você vê o seu irmão pecar e você fecha os olhos. Não. Você vê seu irmão indo para o buraco e você é meu amigo. Não, isso não é amizade, não. Isso não é amor, não. O amor verdadeiro é a correção. A Bíblia diz em Hebreus que Deus corrige quem Ele ama e castiga os que aceitam como filho. Se você for filho de Deus, você vai ser castigado às vezes. Puxar na sua orelha assim, é o Espírito Santo que puxa. Puxa a orelha da gente assim, coloca a gente no lugar da gente. E a gente tem que fazer isso com nossos filhos também, puxar a orelha e colocar de castigo. Miguel, fica quieto. Sempre aqui. Você senta lá, pode sentar da perto do irmão. Você gosta muito de irmão. Então, irmão, nós precisamos de ter esse amor. Esse amor nós só conseguimos por meio de Cristo. E depois nós precisamos ter paciência nas aflições. A aflição, ninguém gosta de falar de aflição na igreja. Ah, mas tem aflição.
Aqui o apóstolo Paulo está falando, Pedro ele está falando, amor fraternal e paciência nas aflições. Então tem aflição, então, não é só, agora é só vitória, não é? Né? Agora só é na luta e na vitória. E eu falo sempre assim, as pessoas perguntam, como é que está, irmão? Estou na luta e na vitória. Na luta. E nós estamos em guerra aqui na terra. Nós estamos na luta do trabalho. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós temos a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E amor fraternal e paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Cristo sofreu aflição. Cristo nos amou de tal maneira que Ele deu a si mesmo, mas Ele também foi paciência nas aflições. Aí que tá, né? Chega a aflição, dá vontade de chutar o balde, dá? Ó, chutar o balde, pegar o caminho largo e partir em cima, né? Aí que o trem fica ruim. Pega o caminho largo, aí que a giripoca vai piar, né? Aí o trem fica pior, né? Então, irmãos, vamos lá no 3. Amém? 8, do 8, 8, 3, 8. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amados irmãos, internavelmente misericordioso e afável, não tomando mal por mal, ou impureza por impureza, tende pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcançar as bênçãos. Então aqui o que o apóstolo está ensinando a nós? Que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós aceitamos Jesus, irmão. Nós temos uma promessa de bênção. Nós temos uma promessa de ser abençoado. Se você aceitou Jesus, se nós aceitamos Jesus, nós já somos abençoados. E a bênção que está falando aqui, não importa o que você tem, com a situação que você está vivendo no momento. Não importa nada disso. As pessoas olham para outros e falam, coitadinho de fulano. Mas não sabe a bênção que está sobre a vida daquela pessoa. Inclusive, o pai Vicente, ele passou 2 anos de cama lá. As pessoas falavam comigo, pastor, nós temos que ir lá orar para o pai Vicente. Eu falei, o quê? Nós que precisamos receber a bênção dele. Ele que precisa orar por nós. A comunhão que aquele homem tem com Deus, a sinceridade de 40 anos no evangelho com Deus. Ele está passando com uma prova ali, mas ele tem a bênção. Até pessoas que estão no pecado, tem que ir lá orar para ele. Eu falei, misericórdia, eu falo assim para minha esposa, essa turma está cega, ele não está vendo as coisas não. Agora, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Jó, o Satanás colocou lepra nele, colocou enfermidade nele. Aí chamou 3 amigos de Jó para falar com Jó. Você está em pecado, hein, Jó? O Jó está debaixo da bênção, meu filho. Deus falou para o Satanás, pode tocar no corpo dele, mas na alma dele não toca. A alma dele é minha. Quem estava debaixo da bênção? Os amigos de Jó ou Jó? No final dessa história, Deus falou para os amigos dele, agora você vai lá que Jó vai orar por você. Se ele orar, se ele pedir perdão, se pede perdão a ele, se ele orar para vocês serão salvos. Se ele não orar, será condenado. As pessoas têm a mente errada, têm a mente complicada. Sabe porque o cristão passa por prova. E as pessoas têm a mente assim, cristão aceitou Jesus, vai ficar só assim, com um sorriso no rosto toda hora. Nós estamos na prova, mas nós temos a vitória. Até sobre a morte nós temos a vitória. Então não depende da situação que nós estamos vivendo, o problema que nós estamos passando, a condição que nós estamos.
Não é de coisa que está falando a bênção, é daquilo que nós temos. A nossa vida está na mão de quem? Jesus na cruz. Jesus na cruz. Como é que está o Jesus na cruz, hein? Como é que está o Jesus na cruz? Coitadinho dele. As pessoas falam, coitada lá. Ele não desce daquela cruz, porque ele estava debaixo da mão de Deus. Então, está falando aqui que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem. Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. Então nós temos que, e essa promessa para acontecer não depende do nosso, do nosso estado no momento. Não está falando de coisa. Não está falando que você tem que ter um carro. Não está falando que você tem que andar sorrindo para a rua. Não está falando que você tem que andar com alegria no rosto. É prova, é luta. Jesus chorou. Jesus falou, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Mas ele tinha a promessa. Ele tinha o Pai. E ele falou, o meu Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E quando ele sofreu essa aflição, o que ele falou para os discípulos? Vocês ficam aqui, vela por mim, ora por mim aqui, vigia, que eu vou ali. Eu tenho que ter uma comunhão com meu Pai. Essa comunhão tem que ser íntima, tem que ser só eu e ele. E ele foi uma vez e não conseguiu estar. E voltou a segunda vez também não. E voltou a terceira vez. Na hora que ele voltou a terceira vez, ele falou para os discípulos, ainda está dormindo? Está cochilando, dormindo ainda? Levanta. Porque o meu traidor já ele foi na frente. Porque ele ouviu a bênção, ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus, ela traz para nós um renovo. A voz de Deus, ela traz confiança. A voz de Deus, ela traz um poder para nós. A voz de Deus, ela traz para nós uma paz. A voz de Deus, ela traz alegria para nós. E a voz de Deus nos mantém firme no propósito. Nós temos que ouvir a voz de Deus, irmão. Nós temos que chorar para nós ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Se Deus falar uma coisa com você, Ele não vai mudar. Deus ele não fala para frente e fala para trás. Se Ele te prometeu uma coisa, aquilo vai se cumprir. Ou o Satanás levantando não, ou o homem levantando não, aquilo vai se cumprir. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Então Deus tem uma promessa para nós. Isso aqui é uma promessa. Deus está falando que não é para nós pagar o mal com o mal, para nós ser como Deus. Pagar o mal com o bem. Faça o bem. Por mais que as pessoas te façam mal, faça o bem. E não é fácil, não. As pessoas nos criticam, falam de nós e nós temos que fazer o bem. E nós aceitamos Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para nós ser representantes dele. Para nós fazermos o bem. Vamos lá. Continuando. No 10 fala assim. Por quê? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então aqui está falando que quem quer viver feliz, viver os dias, refreia a sua língua, e do seu lado não sai engano. Ou seja, nós temos que refrear a nossa língua. Não é para falando muito, não. Falar da palavra de Deus. Falar das coisas, falar das promessas de Deus. Falar dos benefícios de Deus. Falar dos benefícios de aceitar Jesus. E da nossa boca não pode sair mentira, engano. Porque o pai do engano é Satanás. Então nós temos, quem quer viver em paz? Quem não quer viver em paz? Mas as pessoas querem viver em paz falando de guerra. Aí ele sai com a bandeira branca assim, ó. A paz, representar a paz. Você morre engano, irmão. Nós não podemos, nós que somos, nós aceitamos Jesus. A paz está em Cristo Jesus. E a paz não é ausência de problema, não. Não é ausência de aflição, não. Jesus ele tinha paz.
Jesus falou, eu lhe dou a minha paz. Se ele dá a paz, é porque ele tinha paz. Mas ele não teve aflição? A paz é a certeza. A paz é uma certeza que nós não estamos sozinhos aqui na terra. E que nós vamos ter a vitória. O Satanás levantando ou não, as pessoas querendo ou não, nós vamos ter a vitória, porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Pode vir o vento que for, pode vir o vento, pode vir a peleja que for, que nós temos a vitória, e a vitória nós conseguimos. A vitória foi conseguida pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então, irmão, nós temos que estar firme. A luta, não é porque é o cristão, não é porque a gente está passando por luta, porque a gente está derrotado, não. A luta faz parte. A dificuldade faz parte desse caminho. Jesus disse que o caminho é difícil, apertado. Falou que vai ter aflição. Aí Tiago falou que feliz vocês quando sofrem aflição. Feliz são vocês quando sofrem aflição. E permanece firme na aflição. Jesus em Apocalipse 2, versículo 10, falou assim que alguns de vocês vão passar por uma prova, vão passar por uma aflição, mas durante 10 dias, mas seja fiel no meio dessa luta, nessa aflição, seja fiel, não fala mentira, não nega, seja fiel, e como prêmio da vitória lhe darei a coroa da aflição. Agora eu não prego sobre a aflição na igreja mais. As igrejas não pregam sobre isso, mas eu não sei que evangelho que está vendo. Eu não sei que palavra que está vendo. A aflição faz parte da caminhada. Jesus passou por aflição. Nosso exemplo, ser seguido é Cristo. Ele passou por aflição. Pedro passou. Maria Madalena passou. Segundo a minha liturgia, Jesus passou por uma grande aflição, assim, não temórica a aflição que a gente sente aquele aperto do coração, mas eu estava passando ali agora, aí eu acho que eu me senti Jesus aqui perto de vocês. É verdade, ele está aqui. Você entendeu? Amém. Eu já ia descer para minha casa, eu moro aqui. Amém. Mas graças a Deus eu já me senti Jesus aqui perto de vocês para não só para explicar a aflição de Jesus, mas sim o conforto que Jesus quer para nós. Amém, verdade. Mas vamos continuar aqui. Versículo 8 diz assim: apartai-vos do mal e façai o bem, busque a paz e siga. Apartai-vos do mal, foge do mal. E fazer o bem. Não adianta nós fugir do mal e não fazer o bem. Apartai, foge do mal e faz o bem. E siga. É um contínuo. Apartai do mal, foge do mal. Foge da aparência do mal. O que é mal? Aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que não adora a Deus. Aquilo que não dá glória para Deus é mal aos olhos de Deus. Tudo que não dá glória para Deus, tudo que é contra o mandamento de Deus é mal. Fulano é bonzinho demais, não rouba, não faz nada, morreu, mas estava vivendo de acordo com o mandamento de Deus. Se não tiver, mal. Se não seguiu Jesus, se não seguiu os mandamentos de Jesus, é mal. E aí o que acontece? Nós temos que fugir do mal, fugir da doutrina desse mundo. A doutrina desse mundo é mal. Os conselhos do mundo é mal. Então nós temos que fugir do mal e praticar o bem. E seguir a constância. Ser constante em fazer o bem. Em seguir o bem. O bem é nós seguir Jesus. Quem que é bom? Jesus. Bom, eu sou, Jesus disse, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Então, irmãos, aqui diz no 11, apartai-vos do mal. Apartai-vos do mal e façais o bem. E busque a paz. E buscar a paz. Buscar, procurar. Nós temos que procurar a paz. A paz não é uma coisa fácil para nós encontrar nessa terra, não. Porque a terra está em guerra. A paz nós só encontramos só em Cristo.
Assim como o amor fraternal nós só encontramos em Cristo, a paz verdadeira nós encontramos só em Cristo. A paz. Você pode, o pai Vicente, ele estava de cama, mas ainda tinha paz. Você chegava lá e falava, ô pai, você guardou a fé? A fé está guardada. De cama. Glória a Deus. De fralda, trocando fralda nele. E as pessoas falavam, vamos orar para ele, para misericórdia. Ele precisa colocar a mão na minha cabeça e me abençoar. A bênção está com ele, irmão. Então nós temos que saber buscar paz e perseverar nessa paz. Perseverar, ser contínuo, buscando a paz. A paz não é coisa fácil de nós encontrar na terra, não. Para a gente preservar a paz, a gente tem que abrir mão da razão. Sabe? Você tem que abrir mão da razão. A paz e a razão não andam aí. Se for caçar ter razão de tudo, aí você perde a paz. Você tem que levar prejuízo, o cristão leva prejuízo, irmão. Nós só temos que suportar a ofensa e ficar caladinho. Deixa que Deus resolve. No tempo certo. A gente tem que ser assim. Glória a Deus. Se for levar tudo a ferro e fogo, você fica igual o ímpio. Você fica um ímpio. Você fica um mundano. Então nós temos que, aqui fala, apartai-vos do mal e façai-vos o bem. Busque a paz e siga. Busque a paz e siga. Nós temos que seguir a paz. A paz é quem? Quem é a paz? Jesus. Pois é, nós temos que seguir Jesus. Seguir os mandamentos dele. E aqui está falando que é para nós apartar do mal. Fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Um lugar que não adora a Deus, um lugar que não tem nada de Deus, irmão. Nós temos que fugir desse lugar. Sabe por que Satanás está lá? Fala, ué, a Cida veio aqui, ué. Ih, rapaz, está fora do lugar hoje. Ih, rapaz, já sabe que está fora do lugar. Quem sabe eu vou chegar um tatinho para ela. Ué, irmão Adão está aqui nesse baile aqui agora? Ué, ele era para trás da igreja. Deixa eu ver se é ele, irmão. Ele mesmo está aqui, rapaz. Vamos assim para ele aí, assim. Está fora do lugar. A Bíblia no Salmo meio fala que nós não podemos seguir o exemplo dos... Não. Não devemos seguir o exemplo dos maus. Nem sentar na roda dos escarnecedores. Nem se juntar com os zombadores. Mas antes o nosso prazer está na lei do Senhor. E nessa lei meditar de dia e de noite. Onde é que nós temos que estar? Onde é que os cristãos estão reunidos, adorando a Deus, dando glória a Deus? Ali se aprende o hino novo. Ali se aprende uma palavra nova. Ali o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração. É assim. Glória a Deus. Aí nós vamos misturar a palavra. Vai estar fora da posição. Então nós temos que fugir da aparência do mal. E o mal parece que é bom. Satanás ele não chega assim de chifre, não. Ele dentro de uma pessoa que é amigo seu e uma amiga sua e fala, ô Juscelene, você está bonita, hein? Olha, como é que você ficou bonita, rapaz? Olha. Eita. Aí vai devagarzinho assim, vamos em casa tomar um café, com um pouco você vai andando misturado, o laço está armado. Sabe? Você acha que o Satanás chegou perto da Eva? Você acha que o Satanás chegou de chifre perto dela? Chegou ameaçando ela, causando medo dela? Não, ele chegou batendo papo. Como é que foi? Como é que está relatado? Como é que o Satanás chegou perto da Eva? Falou, é verdade, Eva? Eu tenho uma coisa para te perguntar. É verdade que Deus falou, você não pode comer nenhum fruto dessa árvore? Aí ela falou, não é assim não, pai. Não, ele falou que eu não posso comer só do fruto dessa árvore aí. Mas por que você não pode comer? É porque no dia que eu comer, dizer que eu morro. É mentira de Deus, não é nada, Eva. Não conversa assim normal. Conversa assim normal. Conversa normal. E ela foi dando lugar. Ela foi dando lugar para a serpente. Foi dando lugar, foi conversando. Ela não tomou posição. Ela não tomou posição, falou, você casca fora, está arrependido, e já falou que não é para me comer, então você casca fora. Assim, não. Tem um dia que eu estava trabalhando com um rapaz, ele gosta da religião espírita. E ele veio com um papo para mim, esse negócio de aceitar Jesus. Aí veio, eu estou escutando ele falando. Falei, está queimado, hein? Queimado em nome de Jesus. Ele falou, faz uma visita lá, pai, faz uma visita lá no Espiritismo,
Ele é bom demais, pessoa muito educada. Eu falei, graças a Deus, eu pensei, graças a Deus que Jesus já me iluminou. Aqui, ó, Glória a a Deus. palavra está guardada aqui, ó. Para mim não sei mais nada. Outro dia me mandou um homem do Illuminati, me mandou uma mensagem no celular, um convite para mim participar de uma sessão com ele lá. Como é que fala? Como é que fala aquele negócio? Aquele segmento que é bem fechado. Maçonaria. Maçonaria. Quero para participar com ele da maçonaria lá, fazer que é um convite para participar com ele lá. Falei, está amarrado e queimado em nome de Jesus. Então, irmão, a gente precisa de conhecer a palavra. A gente precisa de conhecer o que é bom. Aonde eu posso ir? Com quem eu posso ir? Com quem eu posso falar? Quem que eu estou ouvindo? Agora, pode Quem que está me discipulando? Moço Júlio. Peraí um pouquinho, você. O 13 fala assim, ó, o 13 fala assim, e a qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem. Pedro está falando, quem é que vai te fazer mal se você for zeloso em fazer o bem? Se você tratar o bem com zelo, quem é que pode fazer mal? Se você for zeloso nos mandamentos de Deus, quem é que vai te fazer mal? Nem o Satanás não pode, nem o nosso pior inimigo não pode. Que você está com a vida no altar, você está com a vida em Cristo, fazendo bem. Pessoa que fala mentira do outro, que fica fazendo fofoca, não está fazendo bem. Isso tudo é contra o mandamento de Deus. Tudo contra. Que rouba. Tudo contra o mandamento de Deus. Então, se nós for zeloso em fazer o bem, praticar a palavra de Deus, praticar os mandamentos de Deus, quem é que pode nos fazer mal? Ninguém. Aqui não está falando mal dos maltratados, não. Fala, quem é que pode nos fazer mal de tirar nossa salvação, de tirar nossa paz? Pedro, irmão, quando chegou a hora de morrer, ele pediu uma palavra. Ele falou, deixa eu dar uma palavrinha aqui, a última palavra. Aqui, ó, eu não quero ser crucificado do jeito que o meu Senhor foi. Tá? Ele estava com paz ou não? Ou ele estava apavorado que ele ia morrer? Ele estava, ai, deixa eu morrer. Que fica apavorado de morrer, o ímpio que vai morrer e não tem lugar de ir, não sabe para onde que vai. O cristão, ele sabe para onde que vai. Pedro, a Bíblia diz que ele foi preso. A Bíblia diz que ele estava preso, amarrado os pés e a mão amarrada. E 16 guardas vigiando ele. 4 turnos, em cada turno tinha 4 guardas vigiando ele. E ele estava o quê? Ele estava chorando? Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Agora eu pergunto, se você souber que você vai morrer amanhã, você vai dormir? Vai dormir sossegado? Ele estava dormindo. Ele sabia que ele ia ser apresentado para a morte lá. E ele estava, ó. O anjo chegou, o anjo desceu naquela cela, no ombro dele, acorda, levanta, calça sandália, veste a capa, aperta o cinto e me siga. Ele foi seguindo, ele estava dormindo, irmão. Porque ele tinha certeza para onde a alma dele ia, ele tinha certeza. Ele tinha certeza que a vida dele estava na mão de Cristo Jesus. Ele não estava apavorado, não. Ele não estava apavorado, chorando, não estava nada disso. Agora, Paulo e Silas também estavam presos. Ele falou, vamos fazer uma adoração para Deus, porque nós vamos morrer. Eu canto e você ora, vamos? Eu vou cantar e você vai orar. Tem hora de cantar na hora da aflição? A gente passa para o lutinho, está difícil, então, glória a Deus, não. Mas não, vamos cantar com eles, depois de ter levado uma surra de vara, com as costas todas cortadas de vara e amarrada no tronco. Bom, eu canto e você ora. Vamos orar. Aí o anjo desce lá. Um grande tremor naquela cela, as cadeias deu tudo, e a corrente caiu da mão do pé dele e escolhi. O carcereiro ficou apavorado. E agora, como eu vou fazer? Puxou da espada, ó. Falou, Pedro, não, Paulo, não faz isso não, meu filho. Não, faz isso não, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, não. O que eu faço
para ser salvo, para ter a salvação. Creia no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Ele não ficou apavorado, porque sabia para onde que vai, irmão. Nós temos que conservar a paz. A paz que está em nós, não a paz do mundo. O mundo tem paz quando está na festa lá, bebendo uns golos, dançando. Eita, em bom, eu também já fui desse aí, ó. Carnaval lá 5 dias pulando para lá e para cá, mas o cavalo dá na chora. Não. Eu estou falando com você que eu vim ali, tomando um ali, para esse antes de descer aqui, eu tenho que passar aqui na igreja. Amém. Graças a Deus, é Deus que me trouxe. Então, irmão, nós não estamos falando dessa paz, não estamos falando da paz do mundo, não. Nós estamos falando da paz de uma certeza. De uma certeza de onde nós iremos. Jesus, quando ele morreu, falou: Pai, está consumado. Agora nas tuas mãos entrego o meu espírito. O meu espírito está nas tuas mãos, Pai. O meu espírito vai para lá e para cá, vai para tuas. Ele sabia para onde que ia. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos certeza para onde nós vamos, irmão. Se morrer agora aqui, para onde nós vamos? Nós temos que ter certeza. A promessa de vida eterna. A promessa é da casa do Pai. A promessa é de uma morada na cidade de Canaã celestial. A promessa, Jesus disse que a casa do meu Pai é muitos morados. Se não fosse assim, já teria dito a vocês: vou ir vos preparar lugar. Quando o lugar vos preparar lugar, voltarei novamente. E levarei vós comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Agora, nós estamos obedecendo o mandamento? Não. Porque ele diz também que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do Senhor. Mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, aqui, ó, amor fraternal, na flor de amor. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Não tem Deus. Quem não ama. E amor não é ausência de correção. Quem ama, corrige. Se vocês me veem eu quase pecando, vocês têm dever de falar: ô pastor, rapa fora aí. Casca fora aí, pastor. Aí não é lugar do senhor, não. Tem dever de falar. Casca fora aí, ué. Mas se o senhor não aceitou Jesus, não, isso aí não é lugar do senhor, não. É assim que nós amamos as pessoas. É igual nossos filhos. Tem a pessoa na rua, ele vem pra cá, menino, corre pra cá. Você passa um carro aí, já atropela você aí, não, vem pra cá. É antes de cair no buraco. Depois cair, não adianta. Ai daquele que tirar o pecado do mundo. Então, irmãos, nós precisamos de ter esse cuidado, ter essa consciência, que um se ajudar o outro, um vigiar o outro. Se Adão tivesse vigiando a Eva, talvez a Eva não tinha comido fruto, né? Onde é que Adão estava quando ele estava vigiando a Eva? Né? Não estava vigiando ela, deixou ela, né? Então nós precisamos de dar. O amor não é ausência de correção, não. Quem ama corrige. Até Deus nos corrige por amor. Deus, ele mandava o povo de Israel, ele mandava a outra nação escravizar Israel por amor, sabe? Nabucodonosor fez uma rampa de guerra lá em Jerusalém e levou o povo tudo a cativo lá. Chegou quase 70 anos de escravidão, o povo falou: eita, nós estamos na cidade que mamava leite e mel, terra boa, nós não era escravo de ninguém, começou a adorar a Deus novamente. Aí Deus foi, buscou ele para a terra de novo. É castigo é correção. Terra de maná. Então, irmãos, diz assim, o 14 diz assim: mas também se padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temeis com medo deles, nem vos turbeis. Então aqui que está falando: mas também se padecer por amor à justiça, se padecer por amor à justiça de Deus. Se você sofrer a justiça de Deus, se você estiver sofrendo por causa da justiça de Deus, não é por causa do nosso pecado, não, por causa da justiça de Deus, porque você é uma serva, porque você é um servo de Deus, você está padecendo sofrimento por causa disso, você está passando sofrimento porque você é um servo, uma serva de Deus. Então isso é bom, você será bem-aventurado.
Bem-aventurados vós, são vós que por causa do meu nome sou injuriado, sou perseguido, sou insultado. Bem-aventurado. Porque foi assim mesmo que fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Né? Mas nós temos debaixo da promessa. Então, irmão, tem uma promessa para nós. A promessa de vida eterna para nós. Mas tem uma promessa também de aflição. Para nós conseguir a vida eterna, não tem como passar sem aflição, não. A nossa alma, a primeira aflição é na nossa alma. A nossa alma fica aflita. Sabe por quê? A nossa carne gosta do pecado e o espírito não gosta. Fica aquela luta entre a carne e o espírito e nós sofremos aflição na carne. A nossa carne sofre aflição porque ela quer comandar o nosso espírito, mas como o nosso espírito tem o Espírito de Deus unido com ele, então nós ficamos nessa guerra até quando nós morremos. Mas aqui nós precisamos de ter o amor fraternal, paciência nas aflições e seguir o exemplo de Cristo. Paciência nas aflições. Tem aflição. A Bíblia fala de aflição. Amém? Então, Amém. nós precisamos de firmar na promessa. A promessa de vida eterna para nós. A maior promessa. A promessa de vida eterna. Para que nós vamos morar na glória. Mas não tem jeito de morar na glória sem passar por aflição. Sem seguir o exemplo de Cristo. Sem passar por aflição. O nosso exemplo a ser seguido é Cristo Jesus. Paulo falou, deixando para trás aquilo que para trás ficou e prosseguindo ao alvo. Indo direto para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Então nós devemos ficar firmes nos mandamentos de Deus. Firmes nos mandamentos, sofrer nas aflições e não negar Cristo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazer a oração. Glória a Deus. Isso. Então, irmãos, aqui o tema dessa mensagem, amor fraternal, o amor de Deus. Nós precisamos de sentir o amor de Deus. E só em Cristo Jesus o amor de Deus é revelado em nós. E paciência nas aflições. Depois de nós receber o amor, nós precisamos ser pacientes nas aflições, seguir e ainda seguir o exemplo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai Santo e maravilhoso, nós agradecemos, Senhor, por essa rica e abençoada oportunidade nessa noite. Pedimos, Senhor, que vá de encontro para aquelas pessoas que não puderam vir, em nome de Jesus, aquelas que não conseguiram por causa de certas lutas, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor toque na saúde das pessoas que estão enfermas, em nome de Jesus, para que elas possam, Pai querido, ter a saúde restaurada, para assim, ó Pai querido, elas possam glorificar o Teu santo nome e adorar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Nos guia, Pai querido, nos renova as nossas forças, nos dá entendimento da vontade do Senhor, do propósito a qual o Senhor nos criou, Pai, em nome de Jesus. Pai, repreendo todo o laço do inimigo contra nossas famílias, contra os jovens, contra os adolescentes, contra os casamentos, Pai querido, que toda barreira caia por terra pelo precioso e poderoso nome de Jesus. Pai Santo, maravilhoso, nós apresentamos esse bairro, Senhor, apresentamos essa cidade nas Tuas mãos, porque de fato o Senhor que criou todas as coisas e tudo perfeito, Senhor. Nós repreendemos, ó Pai querido, todo principado, potestade, príncipe e hostes espirituais que comanda, Pai querido, aqui na face da terra. Envia os Teus poderosos anjos, ó Pai querido, para a face da terra, para nos dar livramento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, através de sonho, guarde as nossas casas com Teus santos e poderosos anjos, em nome de Jesus. Assim o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e nós dissemos amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor. Não saia sem cumprimentar o irmão da paz do Senhor Jesus. Quem tem paz, dá paz. Glória a Deus. Aleluia.